Bom dia, meus queridos irmãos. Com o meu desejo de que a paz do Senhor realmente esteja no coração de cada um, porque é necessário. Vivemos momentos difíceis, né, no nosso país. Vamos orar, baixando nossas cabeças. Senhor, obrigado por esse momento especial. Apesar da chuva, do mau tempo, Tu permites que estejamos aqui reunidos para Te louvar e glorificar. Que a Tua palavra, que hoje que Tu nos dá o privilégio de receber, que ela seja clara, objetiva, nos dá entendimento sobre ela, Pai, mas ajuda-nos a aplicá-la em nossas vidas. Que a Tua palavra seja uma fonte de inspiração, de orientação e principalmente de transformação na busca de uma vida reta e digna. Te pedimos em nome de Jesus. Em Deuteronômio, não precisa abrir suas Bíblias, mas em Deuteronômio 11, 26 e 30, 19, Deus disse que colocou ao homem a liberdade de escolha. E Deus disse: eu coloco para o homem, para vocês, a bênção e a maldição. Escolham a bênção. Escolham a bênção. Então vejam que Deus está dando para nós a liberdade de escolha. E muitas vezes surge uma pergunta: por que Deus deu ao homem a liberdade? Porque é somente na liberdade que vai se manifestar o caráter do homem, o bom ou o mal, o louvor, a obediência. Os valores do homem só se revelam na liberdade. E quando Deus disse: dou a bênção ou a maldição, o que é a bênção? É a obediência. Maldição, desobediência. Então vejo que Deus deu ao homem apenas dois caminhos, não há um terceiro. Ou a bênção, que é a obediência a Ele, ou a maldição, que é a desobediência. E o que é que nós temos constatado ao longo da vida humana? A desobediência. O homem prefere o caminho da maldição. E já começou lá no início, no primeiro casal. Lá, o próprio homem já escolheu a maldição, a desobediência, dando ouvidos à serpente, em vez de ter obediência a Deus, né? Dias atrás, uns 15 dias atrás, eu vi uma matéria. Um jovem foi fazer uma reportagem na saída de uma universidade e ele levou com ele, não me lembro se 5 ou 6 fotografias de papel esse A4 grande assim, né? E nessas fotografias, cada papel era a foto de uma pessoa que já tinha falecido. Karl Marx, o autor intelectual do marxismo, comunismo. Fidel Castro, uma fotografia do Che Guevara, do Paulo Freire, que foi que introduziu nas escolas o esquerdismo, o comunismo, né? E uma das fotografias também, ele disse que era de Jesus. E aí os alunos estavam saindo, e ele então foi entrevistar cada um daqueles alunos, um por um, e ele disse: escuta, tu conhece essas pessoas aqui? E começou a colocar: ó, esse aqui é o Karl Marx, esse aqui é o Che Guevara. Ah, sim, conheço. Se tu pudesse ficar, se eles pudessem retornar à vida e ficar um dia, se tu pudesse ficar um dia com ele, qual deles tu iria escolher? Um por um. E aí teve alguns: eu passaria um dia com o Che Guevara. Eu passaria um dia com o Karl Marx, ia aprender muito. O Fidel Castro e todos. Você sabe quantos escolheram passar um dia com Jesus? Nenhum. Nenhum. Isso é coisa agora, atual, de 15 dias atrás. Isso nos revela algo muito grave, muito sério. Pessoas que fizeram a escolha errada. Totalmente errada.
E esse é o nosso assunto de hoje. A infeliz e a triste escolha errada do homem. E o assunto que nós vamos abordar aqui é um assunto difícil. É um assunto pesado, pouco falado, mas que está na palavra, está na Bíblia, está na palavra de Deus. O homem sempre foi vocacionado, e sempre foi voltado ao pecado e à desobediência. O homem sempre escolheu o caminho errado, da desobediência. E o que é que se constata? Que a cada dia que passa, isso se agrava cada vez mais. Isso evolui. E o homem, cada vez mais, ele se afasta de Deus. Sempre, 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 permanentemente se verifica e se constata essa situação. As práticas condenadas por Deus, elas passam a cada dia a ser mais praticadas, são mais frequentes e mais profundas. O roubo, a corrupção. Corrupção, tu abre o jornal diariamente, só ouve falar em corrupção. Não é? Os golpes, quem tem celular está sempre ali, preocupado em não receber golpes. Né? O roubo, as maldades do mundo, as perversidades, os crimes, as injustiças. Essa semana, uma notícia trágica de um brutamontes, de um homem musculoso, deu 60 socos na namorada, está lá toda desfigurada. Crimes, maldades, injustiças, as mentiras que se ouvem diariamente, as concupiscências da carne, a luxúria, tudo isso aí, pornografia, aborto, pedofilia, a idolatria. Então são práticas e outras tantas que cada vez mais se avolumam e se aprofundam. E nós já estamos acostumados com isso. Não é mais novidade para nós. Não faz mais assim, não nos choca mais essas coisas, né? Mas agora está acontecendo algo pior ainda. Uma prática que já vem, claro, sempre existiu, mas agora está cada vez mais em desenvolvimento, cada vez mais, em atividade. O culto ao demônio está presente, cada vez mais forte em nós. O homem cada vez mais adorando o diabo. Observe no carnaval, as escolas de samba lá nos desfiles, o diabo junto lá. E o povo delirando e aplaudindo a figura do diabo. Observe, carnaval, ostensivamente. O povo manifestando e adorando como se fosse o seu grande Deus. Passa muitas vezes desapercebido, porque o diabo ele é muito sagaz, enganador, a mentira. Lembram do show da Madonna no ano passado? Foi um culto ao demônio. Culto ao diabo, cenas eróticas. Esse ano a Lady Gaga, mesma coisa. Culto ao diabo. E outros tantos que muitas vezes nós nem nos apercebemos, mas que está ali presente, adorando ao diabo. Se vocês forem na internet, vocês vão ver vários e vários filmes falando do diabo. Só que ele está sendo apresentado como o bom mocinho. Sorridente, faz boas obras e todo mundo gosta e aplaude. Está entrando nas famílias e as pessoas não estão se dando conta. Fecham-se igrejas cristãs a cada dia no mundo. Abrem-se templos de adoração ao diabo. Basta ver na internet, procure. Então, outro dia, num jogo de futebol na Alemanha, num grande estádio lá na Alemanha, não me detive a ver quais são os times. Um time fez um gol e, de repente, desceu aquela bandeira gigantesca que eles descem quando faz o gol, uma bandeira enorme, né? Qual é a figura que estava na bandeira do diabo? E o povo delirando, aplaudindo, vibrando. Tem um programa onde um entrevistador aqui, nosso, Brasil, ele faz entrevistas com artistas, pessoas notórias, políticos, etc. Né? E, em alguns casos, ele faz a seguinte pergunta: quando você morrer,
Você quer ir para o inferno ou para o céu? E por incrível que pareça, minha gente, tem gente que diz, eu quero ir para o inferno, eu não acredito em Deus. Por incrível que pareça, é chocante. E um dos entrevistados, um grande cantor, compositor da música que todos nós possivelmente conhecemos, ele fez essa pergunta. Depois eu posso dizer o nome, não vou dizer aqui para evitar conflitos, né? E esse cantor, ele fez essa pergunta, tu gostaria de ir para o céu ou para o inferno? E ele disse assim, eu não gostaria de ir para o céu. Lá não é o meu ambiente, está lá no meio daquelas pessoas paradas, todo mundo vestido de branco, com os anjos tocando arpinha, bem assim a expressão dele. Eu quero ir para o inferno com meus amigos, lá vai ter cerveja, churrasco, futebol, samba, eu quero ir para lá com os meus amigos. E aí? O que se verifica então, meus queridos, é que o diabo, o inferno, ele é romantizado. É a tática de Satanás, ele é romantizado. As pessoas brincam, não levam a sério o seu futuro. E isso é muito triste, e lamentável. Por quê? Porque desconhecem o que é o inferno. Estão cegos espiritualmente, totalmente cegos. E é por isso que Jesus diz lá em Mateus 22, 29, Jesus diz, errais e não conhecerdes as Escrituras. Errais, está errado. E porque não conhecem a palavra de Deus, o inferno não é considerado, não é levado a sério, ele é ignorado pelo homem. E por isso não tem medo dele, não conhece, não sabe do que se trata, não tem medo. Mas o inferno, ele é real, ele existe, ele é verdadeiro, porque Jesus falou do inferno, muito mais dele, do inferno, do que do céu. Jesus muito alertou. Então, o que é o inferno? Eu disse que o tema era pesado, mas temos que tratar, faz parte, está na Bíblia. O que é o inferno? Bom, já lá em Isaías 33, 14 diz, quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? Isaías já dizia, já falava sobre o inferno. Então Isaías fala aqui sobre o terrível inferno. Em Marcos 9,48, Jesus, ao falar do inferno, ele faz uma analogia com um vale chamado Vale do Rinom, H-I-N-O-M, Rinom, que era o quê? Era fora de Jerusalém um lixão. Era um lixão, onde ia todo o lixo para lá, tudo era depositado lá. Até cadáveres. As pessoas morriam, largavam lá. E aquilo então era queimado, dia e noite aquilo é queimado. E havia então ali vermes que se alimentavam dos cadáveres, daqueles corpos em decomposição. Por isso que Jesus se referiu ao inferno fazendo uma analogia quando ele disse, o inferno é um lugar onde o fogo nunca apaga e o verme nunca morre. Fazendo analogia àquele lixão lá. Ou seja, Jesus já mostra que é um lugar de sofrimento, de dor, onde os vermes não morrem, as cicatrizes não se curam. E Jesus alertou muito sobre esse lugar de tormento, onde Deus vai jogar o peso da sua ira. Por isso essa mensagem ela é difícil, ela é pesada, não agrada. E é muito pouco falado. Mas nós temos obrigação de falar, faz parte da palavra de Deus. Nós temos que alertar o homem sobre o caminho que ele está escolhendo, que Deus deu liberdade. Lá em Mateus, conforme Mateus 25, 41, o inferno, ele foi preparado para o diabo e os seus anjos. Mas para todos aqueles que também escolheram seguir o diabo.
para todos aqueles que rejeitam e desprezam a obediência a Deus. Todos os que adoram o diabo, todos os que seguem o diabo, irão para o mesmo destino junto com ele. E Jesus, no juízo final, no dia do julgamento, a palavra está dizendo, Jesus disse, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno. Jesus disse. Em Apocalipse 20:15 diz assim, ó, todo aquele que vive no pecado, preste atenção, todo aquele que vive no pecado, não será achado no livro da vida, será lançado no fogo do inferno. Apocalipse, João. Então, vejam que aqui, novamente, é falado sobre o fogo. Fogo que causa queimaduras no corpo, num tormento interminável. A pessoa no inferno não vai morrer. Não, Deus não vai deixar morrer. Mas vai arder, vai queimar, vai ter muitas feridas, muita inflamação no corpo, muita dor. E elas não serão curadas nunca. A palavra está dizendo. Isaías 66:24 diz assim, ó, e sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim. Porque o seu verme nunca morrerá, nem seu lago de fogo apagará, e serão um horror para toda a carne. Olha só, coisa terrível. Assustador. E é por isso, por causa desse tormento terrível, dessa agonia terrível, que Jesus disse em Marcos 9, 43 a 48. Lembra o que Jesus disse? Se o teu olho, a tua mão ou o teu pé te faz pecar, corta-o fora. Porque é preferível entrares no reino de Deus sem eles, do que com eles ires para o inferno. Viu? É um terror, é um horror. Corta fora aquilo que te faz pecar. É preferível tu ir para o céu te faltando partes do teu corpo, do que tu ir para o inferno inteiro. E Jesus está dizendo aqui o seguinte, ó, não é no sentido de cortar braço, de cortar mão, que até pode ser também, mas Jesus está dizendo assim, arranca de ti tudo que te faz pecar, tudo que te leva a pecar, os teus desejos, as tuas cobiças, as suas vaidades, a idolatria, arranca de ti os prazeres do mundo, o ódio, a vingança, a mentira, os vícios, as injustiças. Arranca de ti, tira de ti o egoísmo, a falsidade, as concupiscências da carne, o amor ao dinheiro, ao poder. Arranca isso de ti. Abandona, arranca de ti todas as práticas que vão te levar ao inferno. Lança de ti fora todos os valores que são contrários à vontade de Deus. Arranca de ti. Porque conforme Jesus disse lá em Mateus 25:30, o inferno é um lugar de choro e ranger de dentes. Ou seja, o inferno é um lugar de lamento, de angústia, de pranto. É um lugar sem vida, sem luz, sem paz, onde os vermes não morrem, as feridas não cicatrizam e cheiram mal. É um lugar onde os corpos estarão em decomposição, em estado de putrefação. É por isso que Jesus diz lá em Mateus 10:28, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Não tem mais isso. Mas temei aquele que pode levar a tua alma e o teu corpo para o inferno. O que Jesus está dizendo aqui, ó? Jesus está nos alertando que nós não podemos ter medo daquilo que vem em prejuízo ao nosso corpo, aquilo que mata o nosso corpo. As coisas dessa vida, as tribulações dessa vida, as doenças,
tudo aquilo que vem em nosso corpo. Não te preocupa com isso. Mas vocês devem temer e se preocupar, sim, com tudo aquilo que possa te levar a pecar. Porque isso vai te levar ao inferno, à desobediência. E isso sim, te preocupa com isso. Paulo também alerta lá em Romanos 1,18, quando ele diz: o inferno será um lugar onde Deus, lá do céu, manifestará toda a sua ira. No inferno, Deus lançará peso de toda a sua ira, todo o seu furor. Por causa do quê? Da desobediência que leva o homem ao pecado. E Jesus será o executor dessa ira. Jesus vai ser o executor dessa ira. Não mais com amor, não mais com bondade, com graça, misericórdia, mas com a espada da justiça. João 6,36 diz o seguinte: a ira de Deus será a sua manifestação contra todo o pecado. Deus se ira contra todo o pecado. Por quê? Ele diz aqui, porque afronta a sua santidade. Lembram daquela passagem lá em Lucas 16, que Jesus conta do homem rico, avarento, apegado ao dinheiro, soberbo, prepotente, que ignorava o coitadinho pobre, o Lázaro, que mendigava na porta e vivia de migalhas na porta desse homem rico. Lembra dessa passagem? E ambos morreram, só que tiveram destinos diferentes. Lázaro foi para o céu, e o rico foi para o inferno. E aí o que aconteceu lá o homem rico no inferno teve uma visão. E ele viu Abraão e Lázaro no céu, a visão que ele teve. E aí o que o homem rico pediu para Abraão? Pai Abraão, pede para Lázaro molhar o dedo dele na água e me dar uma gota. O sofrimento era muito grande. Para que com aquele dedo molhado molhasse a língua daquele homem rico que estava em tormento lá no inferno. E o que Abraão lhe respondeu? Há um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem ir daqui para aí, não podem, nem tampouco daí vir para cá. Então o que nós estamos vendo aqui? A agonia daquele homem era tão intensa, tão angustiante, que ele implorou por uma gota d'água, uma gotinha d'água, para minorar um pouquinho aquele seu sofrimento. Mas nem isso ele conseguiu, nem isso. O que mostra que, uma vez que tu está no inferno, não há mais possibilidade de auxílio algum, por menor que seja. São dois mundos separados, intransponíveis, conforme Abraão disse. Não tem como ligar, não tem como ligar. E no inferno só há uma porta. A porta de entrada. Não tem porta de saída. Ou seja, uma vez estando ali, não tem mais como sair. Não há mais possibilidade. É uma prisão eterna. No inferno, com as suas dores, você não vai poder receber ajuda nenhuma, que nem esse homem não pôde receber uma gotinha d'água. Você não vai receber nada para acalmar a sua dor. Você não vai ter uma enfermeira lá, olha, vem aqui, vou te passar aqui. Não vai ter um médico, um fisioterapeuta. Você não vai ter medicação alguma, nada, não vai ter absolutamente nada. Você no inferno não vai poder receber nada, absolutamente nada que possa aliviar o seu sofrimento, a sua dor. Um segundo sequer. E o que nós vimos? Que esse homem rico, lá no inferno, ele orou e se arrependeu. Mas já era tarde. Ali não tem mais possibilidade. Né? Era tarde demais. Ele desperdiçou o seu tempo aqui na terra. Totalmente, né? Desprezou a palavra de Deus.
O inferno é um lugar onde ninguém vai te ouvir. Pode berrar, pode clamar. Teu clamor será inútil. Não haverá uma mão amiga para te ajudar. Teu sofrimento será extremo. Ninguém vai te ajudar. Não há essa possibilidade. No inferno você não vai ver uma flor bonita. Você não vai ouvir uma música. Você não vai ver um passarinho, uma estrela, uma luz. Você não vai ver cor alguma, porque lá será apenas densas trevas, sem janela, escuridão total. Isso quem diz é Pedro, está lá em 2 Pedro 12:17. Pedro diz isso. No inferno você vai estar numa solidão completa, isolamento total, sem ninguém para compartilhar sua dor, seu sofrimento. Mas você vai ouvir o sofrimento dos outros que também estão lá. Você não vai ver, mas vai ouvir os urros, os gritos de dor, de agonia. Mas você sabe o que é pior no inferno? Alguém vai dizer, pô, mas tem coisa pior? Tem coisa pior. Há um tempo atrás, encontrei um conhecido. Já conhecia ele há muito tempo. E aí nos encontramos, começamos a bater papo, recordando os velhos tempos. Aí eu perguntei para ele, como é que está o teu pai e a tua mãe? Aí ele me disse, não, o papai faleceu. E a minha mãe está numa casa geriátrica, numa cama. Está já com Alzheimer há muito tempo, ela não está sofrendo porque ela não reconhece mais ninguém. Ninguém da família, nem a minha, ela reconhece. E aí ele disse assim, isso é bom, porque isso evita ela estar sofrendo, né? Então ela é totalmente apagada. Meus queridos, no inferno, você vai ter a sua memória, você vai ter a sua consciência, a sua lucidez preservada. Ela será mantida. E você vai se lembrar de todas as vezes em que rejeitou a palavra de Deus. E vai lamentar. Você vai se lembrar dos convites que você recebeu para comparecer a um culto, para ir fazer uma oração. Você vai se lembrar de todas as vezes que alguém lhe ofereceu um folheto e você recusou. E às vezes que você recebeu o folheto por educação e botou na primeira lixeira. Você vai se lembrar de tudo isso. Você vai se lembrar de todas as oportunidades que Deus lhe deu para ser salvo e você não quis. Você vai se lembrar de todas as oportunidades que teve para conhecer e aceitar Jesus e você desprezou. Lá no inferno você vai se lembrar dessas passagens todas. Isso vai ser o aprofundamento da sua agonia, que você vê que você podia ter evitado esse sofrimento. Você vai se lembrar de tudo. O rico não esqueceu. E você não vai esquecer também. E conviverá no sofrimento eterno com essas lembranças martelando a sua cabeça permanentemente, várias vezes, se arrependendo porque rejeitou o Evangelho. E como diz lá no Salmo 38, Davi diz lá no Salmo 38, 6, Davi diz assim, ó, você vai lamentar todos os dias, pela oferta de salvação que Deus lhe ofereceu, e você recusou. Você vai lamentar todos os dias. Porque o inferno é um lugar, nós já falamos, onde o juízo de Deus vai ser aplicado com todo furor. Ali ele vai despejar toda a sua ira. É um lugar intenso de sofrimento, de grande agonia. Muito calor, onde os vermes não morrerão, e lhe causarão muito flagelo. Muita dor, muita amargura, né? O inferno será tão terrível, olha o que está em Mateus 13:42, que Jesus diz, ele será tão terrível, aliás, em Apocalipse 9:6, ele será tão terrível que está lá assim, ó, naqueles dias, os homens buscarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer,
mas a morte fugirá deles. As pessoas vão querer morrer. Não, não, vai continuar vivo. A morte fugirá deles. A gente, olhando, muitas vezes, opiniões, muita gente fala sobre o inferno, né? E o que a gente vê são elucubrações. Pessoas que falam sem saber o que estão falando. E muitos dizem que o inferno não será eterno. Porque Deus, como símbolo da bondade e da misericórdia, vai chegar um tempo em que ele vai acabar com tudo. Todas as pessoas do inferno se transformarão em cinzas e terminarão o sofrimento. Autores falam isso. O homem, a pessoa que está no inferno vai deixar de existir. Mas nós temos que buscar as informações corretas aonde? Na Bíblia. É ali. Fora dali, para nós não tem valor nenhum. E a Bíblia, ela é rica em mostrar que o sofrimento no inferno, ele é eterno. Isso está claro, claríssimo. Olha lá em Apocalipse 14, 11 e depois no 20, 10. Ali enfatiza que o diabo e seus seguidores não descansarão nem de dia nem de noite e a punição será eterna. Pedro, em 2 Tessalonicenses 1,9, diz: os desobedientes a Deus terão castigo eterno. Daniel, vamos lá para Daniel, diz o seguinte: os mortos ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. O próprio Jesus, ele afirma isso lá em Mateus 25, 46, quando Jesus diz: os ímpios irão para o fogo eterno. Jesus também fala em Mateus 25, 41, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Em Marcos 9, 46, onde os vermes não morrem e o fogo será eterno. Sofrimento eterno. Sofrimento eterno. Então, o que nós estamos vendo aqui, meus queridos, são as consequências da desobediência, do pecado, da escolha errada, porque o fogo do inferno será eterno. E sendo eterno, lá não vai ter calendário, a folhinha do mês, do ano, do dia. Lá não haverá relógio para contar horas. Lá não haverá noite, dia, verão, inverno, outono. O inferno não é um lugar de piquenique, não é um lugar de samba, futebol, churrasco, não é um parque de diversão, mas é um lugar de trevas, de solidão, de flagelo, de angústia, de dor, de sofrimento. E o incrível, que muitos dizem que querem ir para lá. Muitos dizem que querem ir para lá. Impressionante. Chocante. Desconhecem a palavra. Como Jesus disse, errais e não conheceres as Escrituras. Agora, quem vai para o inferno? Quem é o herdeiro do inferno? Quem vai para o inferno? Isaías 59, 2 diz: o pecado faz a separação do homem com Deus, que somos ignorados por ele. O pecado. Por isso que muitas vezes nós oramos a Deus e Deus não nos atende, nem nos ouve. Por quê? Porque estamos em pecado. Pecado faz a separação do homem com Deus e Deus ignora o pecador, enquanto ele estiver em estado pecaminoso. Mas aqui temos que fazer uma ressalva. Nós temos que entender também uma situação aqui, ó. Não é sobre aquele que comete um pecado eventualmente. Todos nós cometemos. Não é sobre esse. Que peca, se arrepende, confessa seu pecado, pede perdão a Deus com firme propósito de não novamente persistir nesse erro.
Não. Se arrependeu, Deus perdoa. Mas o que o texto está falando aqui é sobre o ímpio. O que é o ímpio? É aquele que despreza a palavra de Deus permanentemente. Permanentemente ele vive na desobediência de forma deliberada, continuada. Tem uma vida permanente mergulhado no pecado. Vive na escravidão e sobre o comando de Satanás. São esses. Esses é que a palavra fala. Davi fala sobre esses lá no Salmo 9,17, quando ele diz, todos os ímpios e todos que se esquecerem de Deus, preste atenção aqui, todos que se esquecerem de Deus serão lançados no inferno. Duas situações. Os ímpios, aqueles que vivem permanentemente no pecado, nunca na vida se arrepender, desprezaram Deus, e aqueles que se esqueceram de Deus. Olha só. Então nós temos aqui genericamente os desobedientes, os que desprezam a vontade de Deus, os que rejeitam seus valores, seus princípios, agem de acordo com as suas próprias vontades, seu próprio entendimento. Mas veja que o texto inclui também aqueles que um dia conheceram Deus e depois rejeitaram. Tiveram uma relação com Ele, mesmo conhecendo o Evangelho, se afastaram, abandonaram o caminho de Deus. Uma atitude que nós chamamos de apostasia. Vão para o inferno. Esses irão para o inferno. Um lugar sem esperança alguma. De agonia, um lugar de agonia física e espiritual. E é um lugar de arrependimento, sim, mas tarde demais. Não vai ter mais chance. Mas tem mais práticas que levam ao inferno, tem mais práticas lá. 1 Coríntios 6,9 diz, os injustos não herdarão o reino dos céus. Os injustos. São aqueles que prejudicam os outros, ignorando, deturpando a verdade, cometendo injustiça, sem se importar com o mal que fazem ao seu próximo, não se importam. Causam mal e não dão a mínima importância. Esses vão para o inferno. E Paulo continua no versículo 10, outros tantos. Vamos ver aqui, que vão para o inferno. Os devassos são os que praticam a luxúria, a lascívia da carne, as imoralidades sexuais, totalmente assim, sem limites, desenfreadas. Vivem na libertinagem dos séculos. Vão para o inferno. Os idólatras, aqueles que colocam como Deus qualquer coisa do mundo, as coisas do mundo, adoram objetos, imagens, os astros, adoram heróis humanos, jogador de futebol, artista, adoram o dinheiro, colocam o dinheiro acima de Deus, o poder. Todo aquele que coloca como seu Deus algo acima do Deus Criador, vai para o inferno, ele é idólatra. Paulo está dizendo, 1 Coríntios 6, 9 e 10, os adúlteros, os que mantêm relações sexuais fora do casamento, violando o pacto de fidelidade que juraram perante o próprio Deus, vão para o inferno. Aí alguém pode dizer assim, bom, não, mas eu nunca traí, eu nunca me deitei com outra pessoa. Cuidado. Jesus fala também lá em Mateus 5, 28, que essa transgressão se transmite também àqueles que pensam, que desejam, que cobiçam por pensamento. Cuidado. Paulo fala nos efeminados, nos sodomitas, onde ele se refere o quê? Aos homossexuais, aos prostitutos, os que praticam sexo de forma pervertida, contrária à natureza humana. Quando ele fala em sodomitas, aqueles que traz a lembrança, aqueles de Sodoma, cujo sexo era liberado, eram aberrações sexuais. Vão para o inferno. Os avarentos, os que têm exacerbado apego ao dinheiro, o amor aos bens materiais, nunca estão satisfeitos com o que têm, só se preocupam com mais e ganhar mais e ganhar mais. Lembro que Jesus disse, lá em Mateus 6,16, não ajunte tesouro na terra onde a traça, a ferrugem, destrói e os ladrões roubam. Esses que se preocupam só com dinheiro. Os avarentos, que nem o homem rico, lá, nós falamos, né?
todo pomposo, só se preocupava com dinheiro. Vai para o inferno. Paulo fala ainda nos bêbados, os que se embriagam, a ponto de perder a noção da realidade das coisas. Não sabem, no alto grau de alcoolismo, o que é o certo e o errado. Praticam violência, violência doméstica, chega bêbado em casa, bate na mulher, nos filhos, não traz alimento, perde o emprego. Né? Muitas vezes até discutem, numa discussão acalorada até matam, porque estão totalmente fora de si, embriagados. Vão para o inferno. Aqui, Paulo está dizendo. E Paulo continua, os maldizentes, aqueles que ofendem, caluniam, difamam, pragueja, acusa, ameaça, usa a sua língua para prejudicar e destruir os outros, para causar mal aos outros. Faz fofocas, cria intrigas, planta discórdia, inimizades. Vão para o inferno. Paulo fala nos ladrões, já sabemos, os corruptos, os roubadores, os falsificadores, os golpistas, os trapaceiros. Vão para o inferno. E tem mais. Dentre tudo que nós vimos, vamos lá para Apocalipse 21:8, que acrescenta o seguinte, os covardes. Quem são os covardes que a Bíblia fala? São aqueles que têm medo de andar no caminho de Deus, por causa da perseguição, da discriminação. São aqueles que têm vergonha do Evangelho, são aqueles que dizem, eu estou em vergonha, fica chato eu mostrar que eu sou cristão. Não tem coragem de ser cristão às claras, e cede às pressões do mundo. Esses são os covardes. Os incrédulos, os que rejeitam a salvação em Cristo Jesus, são os incrédulos, né? Os abomináveis praticam toda ação que é contrária aos princípios de Deus. Os homicidas, os assassinos que matam, os que odeiam, né? Os que odeiam. E João, lá em 1 João 3,15, João ali compara aquele que odeia o seu irmão é como um homicida, é a mesma coisa que estivesse matando, né? 1 João 3,15. Esses que odeiam e não praticam o perdão, mantêm aquele ódio, aquela raiva em seu coração, vão para o inferno. Os feiticeiros são os ocultistas, os que consultam astros, as cartas, os tarôs, praticam magias, feitiçarias, invocam os mortos, invocam os demônios. Os mentirosos, só que eles praticam a mentira, vivem da mentira, são falsos, são hipócritas, deturpam a verdade. Provérbios 12:22 diz que os mentirosos são abomináveis ao Senhor. Quando a gente olha a nossa política, só se ouve mentira, só mentira. Então, Paulo nos diz lá em 2 Tessalonicenses 2,12 assim, todos esses que amam o pecado não irão para o reino de Deus, mas para o inferno. Então, Paulo faz esse fechamento, que todos esses vão para o inferno. E é por isso que Jesus, lá em Mateus 7,13, Jesus diz o seguinte, entrai pela porta estreita, porque é largo e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Entrai pelo caminho estreito. Porque o que Jesus está dizendo é que a porta larga é o caminho que vai levar ao inferno. Por quê? Porque esse caminho é fácil, é largo, não tem obstáculo algum. Quem procura a porta larga não precisa restringir nada na sua vida. Pode fazer tudo aquilo que quiser, conforme a sua natureza pecadora. Não se preocupa com nada. Não precisa resistir aos prazeres da vida, às imoralidades. Não precisa lutar contra nada. Não precisa dizer não para coisa alguma. Não há limite para nada. Tudo é fácil, tudo é tranquilo. A porta é larga. Pode realizar todos os seus desejos que lhe vêm à mente. Pode pecar à vontade. A porta larga. Mas Jesus disse, anda pela porta estreita. Por quê? Para todos esses que escolherem
a porta larga. No juízo final, Jesus vai dizer: aparta-te de mim, maldito, eu não te conheço. Você foi desobediente. Você prestou culto a outros deuses e não a mim. Você me desprezou. Você mais amou os prazeres do mundo, que são passageiros, do que a minha glória. Por isso você não vai herdar o reino dos céus e será lançado no inferno. Aqueles que andam pela porta larga, que vivem de acordo com aquilo que querem, conforme seus desejos. Então, nós estamos vendo aqui que esse juízo final, ele não vai ser para salvar. O juízo final não vai salvar ninguém. O juízo vai acontecer exatamente o contrário, para condenar. O juízo era para condenar, porque conforme o Apocalipse 20:12 está assim, ó: cada um será julgado de acordo com as suas obras, e depois serão lançados no fogo eterno do inferno. Inferno, serão jogados no fogo eterno do inferno. Os que andam pela porta larga. Nós vimos então quem é que vai para o inferno. Mas então, quem é que vai para o céu? Bom, temos que saber. Sabemos quem vai para o inferno, mas quem é que vai para o céu? Jesus disse lá em João 3,3: quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo. Ou seja, nascer de novo é uma condição para ir para o céu e evitar o inferno. Mas como? Bom, eu vou trazer aos irmãos aqui 6 passos. 6 passos, né? Primeiro passo está lá em Romanos 3:23, que diz o seguinte, ó: todos somos pecadores, destituídos da glória de Deus. Todos. Jesus disse lá em Mateus 5:5, bem-aventurados os humildes. E o que eu quero dizer aqui com os humildes? É que você tem que ter a humildade de reconhecer que é pecador. Essa humildade é importante e necessária para você se identificar como pecador. Que você não é justo, você não é perfeito perante Deus. E que por isso está separado dele. Essa é a primeira condição, esse é o primeiro passo. Você se auto-reconhecer como pecador. Você tem que se autoavaliar para reconhecer os seus erros, as suas fraquezas, as suas fragilidades, as suas limitações. Reconhecer tudo aquilo que você faz e que é contrário à vontade de Deus. Então, esse é o primeiro passo. Sem esse, você não vai avante. Reconhecer que você é pecador. Esse é o primeiro passo. Você vive numa miséria espiritual muito grande. O segundo passo está em Atos 3:19, que diz assim, ó: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Arrependam-se, pois. Esse passo é condição para se aproximar de Deus. O arrependimento, né? Para buscar o seu perdão. Mas o arrependimento não é um simples pedido de desculpa. Ah, me desculpa. Não, isso não é arrependimento. O arrependimento deve ser com propósito, com firmeza, de uma mudança radical, de não voltar a cometer erros, de não voltar a ser desobediente. A firmeza de abandonar definitivamente as velhas práticas pecaminosas. O arrependimento é mudar a mente, é mudar a direção da sua vida e seguir os ensinamentos de Jesus. Isso é arrependimento. Terceiro passo. 1 João 4,15 diz o seguinte, ó: todo aquele que afirma que Jesus é Filho de Deus, Deus vive unido com ele e ele vive unido com Deus. Esse é o terceiro passo. 1 João 4,15. Ou seja, se você reconhecer e se você confessar que Jesus Cristo é Filho de Deus, você está na luz da verdade do Evangelho. E você está buscando a presença de Jesus na sua vida.
e você está tendo, com a presença de Jesus na sua vida, você está tendo uma conexão com Deus, que sempre é através de Jesus Cristo. E esse relacionamento é um relacionamento mútuo, né? De ida e vinda. Então, reconhecer e aceitar que Jesus é Filho de Deus. Terceiro passo. Terceiro passo. Né? Em João 15,4 diz assim, ó, Jesus disse, ó, se permanecerdes em mim, eu permanecerei em vós. Então, cultivar, aprimorar, se aprofundar nessa relação com Jesus é condição para estar sempre ligado a Ele, permanecer nele. Mas não esqueça, que se você não tiver uma relação próxima com Jesus, você vai ter uma relação próxima com o diabo. Não tem terceira via. Ou você está com Jesus ou você está com o diabo. Quem não tem uma relação próxima com Jesus, está tendo com o diabo. Uma relação próxima com Jesus. Quarto passo, lá em João 3,15 diz, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E continua no João 3,16, que diz assim, ó, pelo seu grande amor, Deus enviou o seu único Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Conhecemos muito esses versículos, né? E esses versículos aqui é que são a chave da salvação. É o ápice da sabedoria, do conhecimento, né? Por quê? Porque é um compromisso de fé, de que Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados. Para quê? Para nos livrar do inferno. Para que não fôssemos ao sofrimento eterno. Por isso é que Ele deu a vida. Entende agora o valor do sacrifício de Cristo? Para impedir que nós fôssemos para o flagelo, sofrimento, a desgraça eterna. Né? Nós estávamos destinados a ir para lá. Mas Deus abriu essa possibilidade de não termos esse destino. Pela sua graça, pela sua misericórdia, Deus nos deu o seu Filho e apresentou o sacrifício para pagar pelos nossos pecados, evitando que fôssemos ao sofrimento eterno do inferno. Então, aqueles que creem em Jesus Cristo, tá? Ele, como sendo Filho de Deus, e que se apresentou ao sacrifício para regenerar os pecados do homem, e assim o homem receber o Espírito Santo de Deus. Esses estão libertos do pecado e salvos do inferno. Esses estão libertos. Se você reconhece que Jesus Cristo é a expressão máxima do amor de Deus, que sacrificou o seu único Filho para te salvar, então você está salvo do inferno. Agora, crer, quando fala, crer em Cristo, crer, nós temos que separar de uma coisa, acreditar. A gente acredita que teve o Mussolini na vida, que teve o Mao Tse-tung. Muitos acreditam, eu acredito que teve Jesus. Isso é uma coisa. Isso é uma coisa. Crer é outra coisa. Crer é acreditar que houve, mas é aceitar os princípios, os valores e viver de acordo com eles. Né? Crer em Cristo não é apenas acreditar que Ele existiu, mas com fé pautar uma vida alicerçada nos seus valores, na obediência, buscando ser seu imitador, conforme Paulo disse que foi e nos exorta a sermos. Isso é crer. Quinto passo. Vamos lá para Hebreus 12:14, que diz o seguinte: esforcem-se para manter a paz com todos e tenham uma vida santificada, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aqui também mostra, né? Que esforcem-se para manter a paz com todos, tenham uma vida santificada, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, quem não tiver a paz com os outros, quem não tiver uma vida santificada, vai para o inferno. Por isso é que
Paulo diz para buscarmos a paz com todos, mesmo em situações muito difíceis, porque muitas vezes nós temos inimigos que querem o nosso mal. Busque a paz com eles. Porque buscar a paz com todos, mesmo com os inimigos, é buscar ter uma vida santificada. E esse é um atributo inerente à vida cristã. É condição para ter uma relação com Deus. E assim um dia encontrá-lo face a face no lar celestial. Buscando a paz com todos, mesmo com aqueles que desejam o nosso mal, aqueles que querem nos prejudicar. Não é fácil, mas é necessário. Buscar viver em paz nesse mundo turbulento que nós vivemos, onde predomina a violência, a maldade, a injustiça. Buscar essa paz, mesmo nesse ambiente, é uma manifestação de amor ao próximo. E isso, claro, exige esforço, muito esforço, porque é uma corrida. É uma corrida que vai nos levar a um crescimento espiritual, em busca da santificação, da pureza, da perfeição. É uma corrida permanente de esforço para agradar a Deus. A paz com todos. Sexto e último passo. Voltamos lá no início, quando nós falamos lá em Mateus 22, 29, quando Jesus disse: errais em não conheceres as Escrituras e o poder de Deus. Fundamental esse passo. E aqui, como nós vimos, é uma das grandes razões que levam o homem ao inferno. Não conhece a palavra de Deus. Como nós vimos, acham que o inferno é um lugar de lazer, de brincadeira, é um parque de diversões. E o que Jesus está dizendo para nós aqui é que nós devemos conhecer as Escrituras para não errar, para não aprendermos falsos ensinamentos que existem no mundo. Como eu falei para vocês, existem vários livros que falam sobre o inferno, mas não de acordo com a palavra. São opiniões falsas, que nos levam a enganos. Por isso é que nós temos que conhecer a palavra, para não sermos induzidos a caminhos errados que vai nos levar ao inferno. As pessoas desconhecem a palavra, estão cegos espiritualmente, totalmente. Conhecer a palavra de Deus, o seu poder, nos ajuda, nos incentiva a viver de acordo com a sua vontade, na sua verdade. E isso é que vai nos ajudar a tomar as nossas decisões sábias, de acordo com aquilo que agrada a Deus, e não decisões inconsequentes, erradas, que vai nos levar a um trágico fim. Aqueles que não conhecem a palavra de Deus, como é que vão conhecer o caminho certo? Não conhecem. Nós vimos, não sabem. Né? Certamente será levado à perdição. Aqueles que não conhecem, não sabem. Né? Conhecer a palavra de Deus é conhecer os seus mistérios, é saber quem é Deus. É ter uma visão correta da relação do homem com Deus. É ter um crescimento espiritual. E conforme Paulo nos diz, é ter um fortalecimento na verdade e na fé. Deus disse para Josué lá em 1:8, Josué 1:8, medita dia e noite no livro da lei, a fim de agir conforme o que nele está escrito. Deus falou para Josué. O que Deus está dizendo para Josué? Te esforça, e diz para nós também, te esforça, sem parar, estuda, busca conhecer a palavra, para entendê-la. E entendê-la para quê? Para praticá-la. Essa é a finalidade, entender a palavra para praticá-la na vida. Essa é a importância do que Jesus disse, conhecer as Escrituras. Meus queridos, vamos já nos dirigindo para as nossas conclusões. Eu quero dizer o seguinte, se você já se converteu, se você já entregou seu coração para Jesus, se você vive de acordo com seus ensinamentos, se você é obediente
Ah, meu querido, você não tem ideia, você não sabe a dimensão da tragédia da qual você está sendo livrado. Por isso, agradeça diariamente a Deus, pelo seu grande amor, pelo sacrifício de Cristo, que te livrou do sofrimento eterno do inferno. E você, que ainda não tem Cristo, o fundamento na sua vida, você tem sorte, porque o julgamento ainda não chegou, ainda não está, não estamos no julgamento. E, portanto, ainda é tempo de mudar a sua vida, reverter as suas práticas pecaminosas, voltar ao caminho da bênção, ao caminho de Deus, abandonar os seus maus caminhos na maldição. Ainda é tempo de se arrepender dos seus pecados, da desobediência, das ofensas que você fez a Deus. Ainda é tempo de se converter e aceitar Jesus Cristo como o único que pode te salvar do tormento eterno do inferno. E eu encerro trazendo 1 João 5,13, que diz assim: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Vos escrevi para isso, né? E como nós falamos lá no início, meus queridos, Deus colocou ao homem a liberdade de escolha entre a bênção e a maldição, entre a obediência e a desobediência. Você tem o poder de escolher o que você quiser para a sua vida. A escolha entre o céu e o inferno é exclusivamente sua. E eu vou encerrar com uma pergunta que eu peço que os irmãos meditem. Levem para casa e meditem. Se você morresse hoje, você sabe para onde é que você vai? Reflita bem. Porque essa mensagem que você teve agora pode ser a última advertência que você pode ter na sua vida. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela mensagem de hoje, que de forma clara nos mostra o terrível destino daqueles que te ofendem, daqueles que te desprezam, te desobedecem, que fazem escolhas erradas. Amado Pai, reconhecemos que somos pecadores e que pelo teu grande amor nos deste teu Filho Jesus Cristo, para que com seu sacrifício na cruz pagasse pelos nossos pecados, para que fôssemos salvos e livrados do sofrimento eterno do inferno. Por isso, Senhor, ajuda-nos a viver uma vida de santidade conforme a tua vontade. Livra-nos do mal, proteja-nos do maligno, porque queremos que as nossas ações sejam do teu agrado. Que o teu Espírito Santo esteja sempre atuando em nós, nos mostrando o teu caminho, nos alertando quando nos afastamos dele. Porque queremos nos manter firmes no cumprimento dos teus propósitos, para que no juízo final sejamos contemplados, Pai, não com o sofrimento eterno, mas de estarmos diante de Ti, na morada celestial. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus.